Irmão David. David. Irmão David. Senhor, nós entregamos esses momentos agora nas Tuas mãos, pedindo que o Senhor possa usar a vida dos Teus servos, Senhor, que o Teu Espírito Santo nos conduza, que seja mesmo o Senhor conosco nessa noite, Senhor. O Senhor nos dê graça e conduza aqui a vida do nosso irmão e o abençoe no nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, eu vou tentar falar sobre um assunto um pouco complicado. Não, irmãos, tem limão, limões, irmão, irmãos, né? Mas, um momentinho. Eu vou tentar falar sobre assunto de profecia, meio difícil entender. Então, tenha paciência comigo enquanto abrimos a Bíblia. Não vamos abrir a Bíblia juntos. Eu vou abrir esta Bíblia e você vai anotar a referência, tá? Eu ganhei esta Bíblia agora de Wagner. Então pode ter certeza que esta Bíblia é certinha, santa, ungida, abençoada. Só que tem um problema. Na hora de abrir, eu vi que as páginas ainda são grudadas. Tá vendo? Então o irmão não usa. Ele tem, mas não usa, entendeu? Vamos orar mesmo. Senhor, ajuda-nos a entender Sua Escritura. Ajuda-nos a entender o que Tu tens para falar conosco. Senhor, abre nossos olhos juntos para ver mais profundamente Teus planos e propósitos. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero falar sobre as duas testemunhas. Já tem uma ministração ao respeito. O mito atual nas igrejas é que vai voltar um dia na terra o Elias e Enoque, ou Moisés e Enoque, né? Tem uma variação de opiniões ao respeito. Mas a ideia é esta, que vai chegar sobrenaturalmente na Terra duas figuras do passado que vão rodar o mundo profetizando, né? Aparecendo, desaparecendo, tal, e profetizando. Mas eu sou descrente disso. Por quê? O mundo é grande, tem mais que 350 países, se não me engano. E se chega duas figuras para rodar e pregar, só para alcançar todos os países uma vez, precisam de chegar em um país novo cada 3 em 3 dias. Já pensou? E em 3 dias ele tem que pregar e anunciar ou profetizar, vamos dizer, com tanto poder que o país inteiro ouve a mensagem e está convencido de pecado. E como isso vai acontecer? Seguindo a mensagem atual, a mídia vai ceder tempo de graça, provavelmente, para ele denunciar o sistema, principalmente a mídia. Ou talvez a mídia cristã. Ainda mais a mensagem dele vai condenar. Então, não é possível uma viagem de 2 caras rodando o globo. Deus tem outra coisa em mente. Então, pode esquecer Moisés e Elias e Enoque. Não vem. Quando moramos em Londres, eu tinha comunhão com um irmão que
sabia ler grego. Eu sou analfabeto no grego. Mas o irmão estava lendo o Novo Testamento no grego e ele me diz: você sabia que duas testemunhas, os dois homens, só têm um corpo? Sabia não. De fato, quando morrem, seguindo o grego, o mundo vai ver o corpo singular deles. E o corpo singular deles vai ficar deitado na rua um bom tempo. 3 dias e meio, né? Então, como pode dois homens só ter um corpo? E, de repente, chega na mente o corpo de Cristo, que é um corpo, mas é composto de vários membros. Aí vem algo diferente, né? De fato, a primeira palavra, corpo, quando estão, não deixa enterrar o corpo, é plural no grego. Que você pode ver o corpo plural, ou de várias pessoas, você pode deixar na rua um corpo plural, mas na hora de enterrar, você tem que enterrar um, né? Os corpos. Interessante isso. Vamos para Atos. Livro de Atos. Não vamos, eu vou. Você vai também, mas vai perder a parte da mensagem. Na pregação de Pedro, no dia de Pentecoste, ele cita o profeta Uzias, isso. Deixa eu achar aqui. 2:17. É Joel, tá bom, cita Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramei sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e os jovens terão visões, e os vossos velhos terão sonhos. E também do meu espírito derramei sobre os meus servos e as minhas servas naqueles dias, e profetizarão. E eu farei aparecer prodígios em cima no céu e sinais embaixo da terra, sangue, fogo, vapor do fumo. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. Amém? Profecia bíblica frequentemente tem mais do que um cumprimento. Às vezes tem várias. Primeiro, segundo, último cumprimento. Não é bem assim? Este é um exemplo. Porque é claro que no dia que Jesus morreu, o sol não foi convertido em trevas, a lua não ficou em sangue, e várias outras coisas não aconteceram. Então, obviamente, o cumprimento final desta profecia ainda é por vir. Aconteceu alguns sinais, mas se você estuda a Bíblia, vai saber que estes sinais de a lua se tornar sangue e o sol fica obscuro, só vai acontecer no final da época. E também nota que a profecia é dividida em duas partes. Primeira parte: vou derramar meu espírito sobre toda carne. E vem visões, profecias, sonhos. Segunda parte: e também vou derramar meu espírito sobre meus servos e minhas servas.
Primeiro derramar, né? Derramamento é sobre toda a carne. Toda a carne. Segundo derramamento é sobre pessoas fiéis. Servos e servas. Para um objetivo: profetizar. Vou ler agora outro versículo paralelo. E darei poder às minhas duas testemunhas, e profetizarão por 1260 dias, vestidas de saco. 11:3. Apocalipse 11:3. Então, aqui tem gente recebendo uma unção, um poder do Espírito Santo, um derramar do Espírito Santo para profetizar, como os servos e servas vão receber. Aqui tem duas, entre aspas, testemunhas recebendo o poder para profetizar no final desta época. Então você pode me perguntar, se estas duas não são duas, mas um grupo maior de pessoas, um grupo de servos e servas fiéis, por que então a Bíblia disse duas? Tem um porquê. Porque Deus tem uma lei. Antes de julgar qualquer um, você tem que chamar pelo menos duas testemunhas. Tem que chamar duas ou três. Entendeu? E Deus, aqui no Apocalipse, Deus está na beirada de julgar. O julgamento vem. Mas antes, pela lei de Deus, antes de ele julgar, ele tem que chamar duas, pelo menos duas testemunhas. Entendeu? Chamar pessoas que testemunharam e falaram ao respeito do assunto. Entendeu? Vamos supor que eu recebo na minha casa uma intimação para ser no tribunal e testemunhar sobre o acidente de carro que aconteceu em tal lugar, tal. Vou responder. Não posso. Não vi nada, não estava lá. Estava em outro lugar. Por que está me chamando? Testemunha, tem que ser alguém que testemunhou algo. Hoje em dia, Deus está preparando duas testemunhas. Servos e servas. Pessoas fiéis em todo o país, em toda cultura, em toda língua, em todo lugar. Para cumprir uma tarefa especial no final desta época. E estas pessoas vão receber uma unção especial para profetizar contra os pecados. E vamos ver contra a sociedade e contra a igreja. Vamos ver isso logo, vamos ver. Eu vou ler agora de Mateus 17. Lembra que esta Bíblia é ungida, tá? Logo, coitado Wagner vai arrepender de me conhecer. Mateus 17, 11 e 12. Estou em 16. O 10.
E seus discípulos o interrogaram, dizendo: por que disse então que é mister que Elias venha primeiro? É necessário que Elias venha primeiro, porque a Bíblia diz que Elias vem primeiro. E Jesus disse duas coisas. A resposta dele tem duas partes. E Jesus respondendo disse-lhes: em verdade Elias virá primeiro. Então, ele vai vir primeiro, é verdade, vai vir primeiro e restaurará todas as coisas. Mas digo-vos que Elias já veio. Vai vir, já veio. Entendeu? Duas partes desta resposta. Já veio e não o conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim farão eles também para ser filho do homem. Então entenderam os discípulos que lhes falara de João o Batista. Então, antes da vinda do Senhor, Deus mandou João Batista no espírito e poder de Elias. Não foi? No espírito e o poder de Elias. Mas também vai vir. Futuramente Elias também vai vir. Porém, pensa comigo, quem cumpriu o ministério de Elias? Depois da morte de Elias, não foi morte. Ele foi levantado, né? Alguém continuou o ministério, porém, com uma diferença. Ele tinha uma porção dobrada do Espírito. Uma unção a mais. Uma porção dobrada do Espírito Santo. Então, como estamos lendo sobre as duas testemunhas, eles também vão ter uma porção dobrada do Espírito Santo. Eu vou dar poder, unção às minhas duas testemunhas. Eles vão profetizar. E em cima dos meus servos e minhas servas, vou derramar meu Espírito. E eles vão profetizar. Está entendendo? Essas coisas são conectadas. Faz muito sentido, entendeu? Este é o ministério de Elias nos últimos dias, antes da segunda vinda do Senhor. Então, podemos esperar que logo vamos ver Deus derramando algo que está chamado em alguns lugares da Bíblia a segunda chuva. Tem outro nome, segunda... Oi? Seródia? Posso dizer chuva? Se usa a palavra chuva, dá para entender. Bom, tem a primeira chuva e a segunda chuva. Eu não tenho muito conhecimento disso, mas parece que na área de Israel houve um tempo de chuva na época de a plantação. E antes da colheita também houve outra chuva. Não é igual aqui, onde nunca para de chover. Lá tinha duas épocas de chuva. Primeira e segunda. E Deus faz um paralelo com o derramar do Espírito. Tem primeiro derramamento no dia de Pentecoste. E vai ter segunda chuva, aquele negócio, o segundo derramar do Espírito Santo em cima de duas testemunhas. Pessoas fiéis, preparadas para cumprir o ministério bem antes da segunda vinda. A preparação do caminho do Senhor. Amém? Vamos voltar para o Apocalipse aqui. Eu sei que talvez isso é novo para você, mas
uma das minhas várias heresias. 11:1. E foi-me dada uma cana semelhante a uma vara, e chegou o anjo e disse: levanta-te e mede o templo de Deus e o altar e os que nele adoram. Então, está vendo? As duas testemunhas têm muito a ver com o templo. Deus, você acha que Deus esquecer as medidas do templo? De repente ele deu branco, pega o Alzheimer, está ficando velho. E esqueceu a medida do templo? Não. Ele está dando, antes as duas testemunhas profetizar, está medindo, está analisando o templo, o altar e os que nele adoram. As pessoas. Entendeu? Está medindo. Já mediu pessoas? Não tem nada a ver com sua altura. Tem a ver com sua estatura espiritual. Sua condição. Antes da profecia dessas duas testemunhas, tem uma análise. Uma medida. Entendeu? Estes profetas vão profetizar ao respeito dos resultados desta pesquisa sobrenatural. Claro que eles profetizaram contra o mundo, o mal do mundo, mas também, iniciando o capítulo, tem a ver com a igreja, o templo de Deus, a casa de Deus. Entra no jogo aqui. E darei poder às minhas testemunhas, e profetizarão por 1260 dias, vestidos de saco. E estes são as duas oliveiras e os dois castiçais. Oi? Castiçais? Não. Que linguagem. Estão diante dos deuses da terra. Então o fogo sai do boca, tal. Tem poder de fechar o céu, que não chove. Chama eles para cá, tá? E uma variedade de coisas. A besta guerreia contra eles, estão mortos. Mas onde vamos achar estas duas oliveiras e os dois castiçais? Vamos para Zacarias. Zacarias. Cadê Zacarias? Zacarias 4. E o anjo que falava comigo voltou e despertou-me como um homem que é despertado do seu sonho. E disse-me: que vês? Eu disse: olho, e eis que vejo um castiçal, todo de ouro. Castiçal. Não. De todo de ouro e um vaso de azeite no seu topo. Para sofrer menos, tem alguém que pode ler esse capítulo para mim? Diminuir o castigo de vocês? Quem pode ler bem em voz alta? Wagner? O capítulo inteiro tem a ver.
Amém. Tem muita coisa interessante aqui. Primeiramente, tem 2 ungidos. E a unção vem de duas fontes. Tem 2 oliveiras, que para mim significa uma porção dobrada do Espírito Santo. Não uma oliveira só. São 2 oliveiras. Entendeu? E sabe quem foi Zorobabel? Ele foi um dos judeus principais que voltou de Babilônia para reconstruir o templo. Reconstruir o templo. Então, esta passagem tem muito a ver com a construção, a edificação do templo do Senhor. E, mais uma vez, já falamos nesta conferência sobre o fundamento, né? Zorobabel tem lançado os alicerces desta casa. O fundamento foi colocado através dos apóstolos, né? Eu acho que está falando em Zorobabel figurativamente aqui, né? Não da pessoa antiga, mas uma prefigura de Jesus, que constrói a casa de Deus é Jesus. E ele que colocou o fundamento, ele que está edificando. Entendeu? Mas o que Zorobabel tem na mão? Um prumo. Está medindo. Está checando. Entendeu? Está vendo que está dentro do prumo. Não, está onde está. Está analisando o templo do Senhor. E esta construção do templo do Senhor é enfatizado que não é pela força, nem por violência, mas sim pelo meu espírito. Esta construção é espiritual. Não é uma coisa física, mas uma construção espiritual. E essas 2 testemunhas vão profetizar ao respeito da situação, como aquela treina, aquele vara de medida com o prumo, e Deus vai falar com uma clareza para o povo dele, dando uma correção, sacudindo as coisas que podem ser sacudidos. Porque estes homens vão profetizar, não são homens dentro do sistema, não são homens comprados, comprometidos com algo. Esses são servos e servas de Deus, pessoas preparadas por Deus para exercitar uma função, para profetizar sem medo à igreja de Deus, ao povo de Deus, para dar uma correção. Vamos para Malaquias. Os 2 últimos versículos. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos com seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Quando Jesus chega, ele volta e acha a casa dele na situação que está, é para amaldiçoar. Para amaldiçoar. Seguindo o versículo aqui. Então, antes dele chegar, ele vai enviar o Elias, entre aspas.
um mensageiro, vários mensageiros, que vão fazer uma obra de restauração para que quando ele chega, ele não tem que amaldiçoar, mas pode abençoar o que ele acha. Está entendendo? E é pouco difícil entender isso. Parece que é uma restauração de relacionamentos familiares, que tem pouco a ver com a igreja. Mas vamos para Lucas 1,17. Parece que Malaquias foi tomado do pergaminho da Tora, né, judaica. Mas em Lucas, parece que Lucas está citando o Septuaginto. Sabe que o Septuaginto é a tradução da Tora no grego? Oi? Septuaginta. Esta tradução de hebraico, o Velho Testamento de hebraico para grego, foi feito por 70 homens em Egito. E então vem o nome Septuaginta, né? Parece que Lucas, ao invés de citar escrituras hebraicas, está citando a Septuaginta. E disse, 1,17. Irá adiante dele no espírito e virtude de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos, como um fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Então esta vinda de Elias é principalmente para o povo de Deus. Fazer uma preparação em cima de rebeldes e outros problemas. Entendeu? Não somente tem a ver com pai e filho e pai naturalmente, mas os filhos de Deus, para acordá-los, para ouvir os justos. Ouvir pessoas que têm revelação, ouvir pessoas que Deus preparou para ministrar nos últimos dias à igreja, o que a igreja precisa de ouvir, uma correção, uma palavra de repreensão e correção para que preparar o caminho para o Senhor, preparar a igreja para a volta do Senhor. Está entendendo? Eu acho que também os pais, pessoas, como eu falei ontem, há uma tendência entre pessoas que têm revelação, que têm experiência, ficar satisfeitos ministrando aos poucos que reúnem com eles. E não estão acordados à necessidade, à igreja como uma toda. Então, faz parte do ministério desses homens restaurar, converter os corações dos pais aos filhos. Ô pai, tem outros filhos por aí, pai. Tem outros crentes precisando do que você tem. Acorde aí, pai. Seu coração tem que reconhecer e gemer e servir os filhos. E também os rebeldes, os filhos. Acorda aí, filho. Você tem que ouvir o irmão. Tem que ouvir os justos. As pessoas que têm testemunho, que têm vida, que têm experiência, que têm revelação. Chega de oba-oba, chega de este tipo de entretenimento. Você tem que prestar atenção e dar ouvidos aos homens de Deus que têm algo
real e sólido. Então, eu acho que vai fazer parte desse ministério. Primeiramente, eles vão ter uma unção além. Uma unção dobrada, eu acho, do Espírito Santo. As duas oliveiras. A porção de Eliseu. Para penetrar a escuridão. Para quebrar o jugo. A unção que quebra o jugo. Então, para quê? Resgatar a igreja, para dar uma alerta à igreja, para acordar a igreja, estes homens e mulheres, devo incluir, né? Disse servos aqui. Estas pessoas vão ter uma unção dobrada para penetrar esta piada até que chama cristianismo, muitas vezes, e acordar as pessoas lá dentro, para revelar os propósitos de Deus, para preparar o caminho do Senhor, para que quando Ele chega, Ele não vai amaldiçoar tudo. Entendeu? Tem que ser uma preparação, uma mudança radical no templo de Deus. E os 7 olhos de Deus, sabe que Deus tem 7 olhos? Eu duvido que literalmente tem 7 olhos. Mas, por que a Bíblia fala em Zacarias sobre 7 olhos de Deus? Até hoje, Deus está olhando, está examinando, perscrutando. Ele sabe a condição de cada um. Ele sabe onde fica nosso coração. Os 7 olhos de Deus estão em toda a terra, olhando, observando, preparando para o ministério destes homens e mulheres de Deus, que estão hoje em dia sendo preparados para o ministério, no final da época, de profetizar. Profetizar. Dá uma palavra de correção, uma palavra forte, uma palavra verdadeira, uma palavra que vai sacudir as coisas que podem ser sacudidas. Entendeu? Uma unção para penetrar aquela barreira. Lembra lá em Zacarias, fala que sobre aquela monte, quem é você? Monte, você vai virar uma campina? Lembra? Que monte? Eu acho que monte, na profecia bíblica, normalmente é um reino. Monte normalmente simboliza um reino. E lá entre o povo de Deus, tem um reino que não é de Deus. Tem um governo paralelo. Tem uma coisa que não tem origem em Deus, mas que está dominando e subjugando a igreja. Um monte. Coisa parece forte. Mas diante de Zorobabel, vai virar um planície. O Espírito de Deus vai fazer isso. Deus vai levantar e ungir uns profetas nos últimos dias para profetizar com um poder que vai derrubar aquele reino de trevas que muitas das vezes domina entre o povo de Deus, restaurar os corações dos rebeldes para os justos, voltar os corações dos pais para ver e servir toda a igreja, os filhinhos que estão necessitando tanto, e fazer uma obra de limpeza dentro da casa de Deus. Quando Jesus andava na terra fisicamente, ele entrou no templo e viu o que está acontecendo lá dentro e fez um chicote, de cordas e tirou todo mundo que estava vendendo e fazendo várias coisas. Mas o Evangelho coloca este evento no início do ministério de Jesus. E outro Evangelho diz que foi final, quando ele entrou em Jerusalém, montado um jumento, colocou no final do ministério dele. Um Evangelho colocou no início, outro colocou no final. Sabia?
Mas é possível que ele fez isso 2 vezes. Uma vez no início do ministério e outra vez no final. Ou seja, é possível que, como ele limpou o templo espiritualmente, no início, lá no dia de Pentecostes, derramou o Espírito Santo, eles saíram daquele formalismo, daquela região morta de judaísmo, e Deus começou algo novo, limpo, puro. Também, talvez no final desta época, no final da igreja, mais uma vez ele vai entrar no templo e fazer uma limpeza. Ele vai mandar no espírito e poder de Elias homens e mulheres com palavras de correção e de purificação da casa de Deus. Já pensou? Eu acho é provável. Nada disso é algo que homem pode fazer. Isso é a mão de Deus. Não pela força, mas pelo Espírito. Não o poder de homem, mas o Espírito de Deus que vai fazer isso. E estamos se aproximando, irmãos, no final desta época. Está chegando a volta do Senhor. Eu acho que muitos de nós vamos ver isso. Mas antes disso, Deus quer restaurar o templo dele. Ele quer restaurar um testemunho. Ele quer purificar e tirar todos por ser bagulho, esse negócio que enche o templo de Deus com coisas humanas, vendendo coisas, homens se exaltando, toda a impureza que está saturando o templo de Deus hoje em dia. Ele vai fazer uma corda, um chicote. Ele vai fazer uma limpeza, graças a Deus. Para que quando ele chegar, ele não vai amaldiçoar, mas vai abençoar. Mas, irmãos, essa sacudida que Deus vai fazer vai custar. Eu acho que vai ser muito difícil, porque Deus vai sacudir tudo que pode sacudir. Cadê? Hebreus 12. Hebreus 12. Vinte e 26 e 27. A voz do qual moveu então a terra, mas agora anunciou dizendo, ainda uma vez, ou seja, mais uma vez, como eu verei, não só a terra, senão também o céu. Comover é uma boa tradução de sacudir? Eu não sei, comover cabe nesse sentido de realmente dar uma sacudida? Mas uma coisa violenta. Deus vai fazer uma coisa violenta. Já comoveu, mas mais... Oi? Também, mais uma vez, ele vai dar uma sacudida forte para que tudo que não é bem fundamentado, bem alicerçado, bem construído, seguindo o padrão de Deus, quanto na experiência da igreja, tanto nossa vida pessoal vai cair. Tudo que não é bem construído na rocha, bem fundamentado em Cristo, tudo que não é de ouro, de pedras preciosas e prata, tudo que não é de Deus, vai tremer, vai trencar e vai cair. Deus vai sacudir a igreja, o mundo e o povo dele.
E quando Deus pega o negócio, Ele pega para valer. E vamos sentir. Se não estamos preparados, vamos sentir isso. Mas é necessário, é essencial que isso aconteça. Eu sei que talvez tudo isso é um pouco novo para você, que não tem dois caras circunnavegando o mundo, um tipo de... Oi. Não planejei, mas fala aí. Você não guerrear contra duas pessoas, né? Você pode lutar, você pode matar, mas guerra é uma campanha prolongada de vários meses ou anos. É uma coisa que também indica, dá para apoiar a ideia que tem mais do que duas pessoas aqui. Irmãos, hoje é o dia de preparar nossos corações. Hoje é o dia de deixar Deus limpar nossas vidas. É fácil deixar uns cananitas na terra, não é? Uns pecados, umas coisas que sabemos que Deus não aprova, mas acomodamos, ficamos contentes para onde nós chegamos. Mas, irmãos, logo Deus vai pegar e sacudir. E se não estamos preparados, vamos sofrer, vamos sentir profundamente o agir de Deus. Hoje é o dia de arrepender de tudo que está impedindo nossa caminhada. Tudo que está atrapalhando nosso relacionamento com o Senhor, que está bloqueando a intimidade, a comunhão face a face, que está entupindo o fluir do Espírito Santo, está bloqueando a água viva. Talvez já sabe que está impedindo você. Está entre você e Deus. Aí é o momento de arrepender. Mas se não, mas sente que tem algo, sente que não tem aquela intimidade, que você não anda igual Moisés, que viu, que comungou com Deus face a face. Tem algo bloqueando sua comunhão, que algo te impedindo de alcançar a plenitude de Deus. Pergunte a Ele, pedir dele, para Ele iluminar, brilhar sobre você e mostrar o que está bloqueando a comunhão, o que está atrapalhando a intimidade. Porque Deus quer resolver isso agora. Porque os dias que vêm são maus. Eu sei que a igreja gosta de clamar e cantar, vem Senhor Jesus. Tudo bem. Vamos para Amós. É Amós mesmo? Amós? Cadê? Amós 5:18. Todo mundo desobediente abrindo a Bíblia. Não, eu vou te falar. Pode abrir. Eu vou esperar. E todo mundo tem o versículo pronto. Pronto aí? Escuta bem.
Ai daqueles que desejam o dia do Senhor. Para que quereis vós este dia do Senhor? Será das trevas e não da luz, de luz. É como um homem fugisse diante do leão e se encontrasse como ele um urso. E como se entrando numa casa. Lembra, está fugindo. Está fugindo, você chega em casa, você entra lá, fecha a porta e coloca a sua mão, encosta na parede e fosse mordido por uma cobra. Entendeu? É isso que está dizendo aqui. Isso é o dia do Senhor. Não será, pois, o dia do Senhor trevas e não luz, escuridão, sem que haja resplendor. Irmãos, a Bíblia diz que é o grande e terrível dia do Senhor. Deus vai sacudir, e não um pouco. Não um pouco. Vai chegar no extremo que pessoas só assistindo às notícias vão morrer de coração. Vai haver uma confusão, uma dificuldade, um estresse, uma confusão entre as nações, ninguém sabendo o que dizer, o que fazer, todo mundo é confuso e Deus sacudindo. Para quê? Preparar os corações dos homens para a vinda. Vai ser um dia grande e terrível. Um dia de confusão, de dificuldade, de medo. É bom, irmãos, preparar seu coração hoje. Hoje é o dia de salvação. Hoje é o dia de deixar o Espírito Santo perscrutar, examinar seu coração. Iluminar o que ele veja lá dentro que ele não gosta. Que está impedindo a comunhão. Que está agarrando para progredir, para ser útil, para tornar um servo e uma serva de Deus. Deixe Deus trabalhar. Porque um dia virá o grande e terrível dia do Senhor. Os olhos de Deus, os 7 olhos, estão olhando. Os olhos de Deus estão em toda parte. Olhando o que está acontecendo. Olhando o seu coração. Olhando o seu pensar. Entendendo o seu agir. E Deus quer te transformar de glória em glória para a própria imagem dele. Então, vamos nos preparar para receber este ministério, para receber esse segundo derramar do Espírito Santo, para receber uma unção dobrada e ser entre eles que estão profetizando a verdade com poder, clareza, exatidão. Vamos receber de Deus um entendimento, uma revelação da casa dele, para que temos direito a pegar o plumo, entendemos as medidas para medir, para que Deus pode nos ungir, falar, dar uma palavra de correção. Vamos deixar Deus trabalhar em nós, para ser vasos úteis a Ele. Amém, irmãos? Isso é que eu penso sobre a respeito das 2 testemunhas. E obrigado, Wagner, para a Bíblia ungida aqui. Amém? Pode entrar? Senhor, nós queremos te agradecer por esses momentos, pela tua palavra, pela vida do David. Senhor, que o Senhor trabalhe essa palavra em nosso coração, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado. Agora nós vamos ter aquele momento em que os irmãos podem dirigir as suas perguntas
ou façam as suas participações, que é qualquer um dos irmãos que ministraram hoje. O Yali, o Leonardo, o David. Parece que o Henrique tinha uma participação pela manhã, né, Henrique? Quer fazê-la?